somente após o grande expediente. Deputado Elmar Nascimento, Democratas, Vossa Excelência tem 25 minutos para o pronunciamento de grande expediente. Senhor presidente, senhores deputados, quis as coincidências do destino que tivesse sido sorteado para falar no grande expediente justamente no dia de hoje. Dia histórico para o Brasil. Histórico porque é o dia em que é aberto o processo de impeachment da presidente da República. E coincidência também porque exatamente hoje é o dia em que nosso partido, Democratas, realizou a sua convenção nacional. Um partido que soube se manter na oposição a esse governo que só agora, depois de tanto tempo, se revela o que é. E antes que entre propriamente dito nos assuntos que devo tratar aqui hoje, me sinto na obrigação de ler um manifesto aprovado na Convenção Nacional do nosso partido no dia de hoje, que diz: uma república se funda em valores e princípios de ética, transparência e responsabilidade. Sem eles não há república. E nos cabe constatar, em meio à maior crise moral da história do país, que não temos nem república e muito menos governo. O Brasil, nos últimos 13 anos, foi destruído em sua ordem política, econômica, social e moral por uma organização criminosa que se apoderou do aparelho do Estado, dilapidando-o. Milhões de brasileiros saíram às ruas de todo o país, clamando por mudanças, pela restauração da República e de seus valores. O povo pediu decência e sofre por não ver, da parte do governo, resposta a seus anseios. Chegou a hora de romper esse imobilismo. O que os democratas propõem ao povo aqui hoje é a decisiva intervenção do mais poderoso instrumento da República, ele próprio, o povo. O Democratas conclama as pessoas de bem do país a apoiarem o impeachment da presidência da República. Agora vale a pena sair de novo às ruas. Agora a Câmara vai decidir. Somente a manifestação livre e entusiástica da sociedade brasileira moverá os parlamentares, em sua grande maioria, a decidir a abertura do processo de impedimento. Ao Poder Legislativo cabe avaliar a possibilidade do processo e ao povo cabe exigir de seus representantes essa tomada de decisão. Já existem todas as condições legais e políticas para a instauração do processo de impeachment. Se os brasileiros, como um todo, manifestarem sua decisão pela mudança já, o Parlamento seguirá sua voz e seu comando. É inerente ao sistema democrático que os representantes cumpram a vontade dos representados. Por isso, convocamos o povo brasileiro a aderir a esta causa. Sem credibilidade, legitimidade e confiança, não há saída para a crise econômica, para a crise alguma, já que a crise deriva do descrédito a que foi conduzido o aparelho de Estado. Impeachment já é o que propomos, convocando todos os cidadãos que empunhem essa bandeira. Esse é um instrumento indispensável para o Brasil retomar o caminho da decência, da justiça social e da prosperidade. Li com atenção hoje o editorial de todos os jornais pela manhã, os noticiários da televisão, em que o governo, numa nítida intenção de mudar o foco do real julgamento que deve ser decidido aqui na Câmara Federal e posteriormente no Senado, tenta criar um contorno como se fosse uma briga pessoal entre a presidente da República e o presidente da Câmara dos Deputados. Mas a verdadeira briga que será travada é a briga entre a Dilma do PT, a Dilma do Lula e o Brasil, que não aguenta mais de ter assistido o seu governo ter sido apoderado por uma organização criminosa. Essa é a verdadeira luta. De um lado, Dilma, Lula e o PT, e do outro lado, o povo brasileiro. PT chegou ao poder com o discurso do monopólio da ética,
com o discurso do monopólio da verdade, da honestidade. E o que assistimos hoje é que os presidentes desse partido, os mais importantes de toda a sua história, e os tesoureiros desses partidos, todos eles condenados, cumprindo pena na papuda por ter desviado dinheiro público do nosso país. E assisti mais, meu caro presidente Eduardo Cunha, que acaba de se retirar, ao ministro-chefe da Casa Civil, lugar-tenente dessa organização criminosa, negar com veemência que tenha, ele sim, a partir deles, trazido uma agenda de tentar fazer uma composição que é absolutamente estranha e que a população brasileira já aceitaria jamais. Compor o PT com a presidente da Câmara e o PMDB para, ao lado de ter os votos do PT no Conselho de Ética, salvar a presidente da República e anistiá-la dos crimes que cometeu. E o chefe da Casa Civil, Jacques Wagner, é um mentiroso. Mentiroso porque disse que não procurou e não tratou disso. E eu assisti ligação dele para a presidência da Câmara. Assisti inúmeras ligações durante a semana inteira do ministro Jacques Wagner para o deputado André Moura, todos eles nessa sentido. Aliás, o Brasil agora vai conhecer quem é o ministro-chefe da Casa Civil, Jacques Wagner, cujas práticas nós, que fomos deputados estaduais da Bahia, já conhecíamos no parlamento baiano. O ministro Jacques Wagner, ao advogar a pedalada, ele já advoga em causa própria. Eles inventaram isso lá na Bahia. O ministro, enquanto governador do Estado, usava dinheiro do Caixa Único do Estado, que era tomado de empréstimo do BNDES, do Banco do Nordeste, para aplicação em obras e serviços para o nosso Estado, para pagamento de custeio, fazendo pedalada fiscal. E nós representamos e denunciamos isso no Tribunal de Contas do Estado, que infelizmente, leniente, concordou com a pedalada fiscal que foi realizada lá. De igual sorte, todos os empréstimos internacionais com objeto definido, o governador Jacques Wagner utilizou do recurso, e o resultado disso é um rombo nas contas do Estado da Bahia da ordem de 6 bi, em que todos os empreiteiros têm 3, 4, 5, 6 meses de atraso de obra com objeto definido, de convênio ou de empréstimo. E sabe por que tudo isso? Porque não tinha recurso para pagar e lançou mão da pedalada fiscal. É por isso que o governador da Bahia, hoje, Rui Costa, lança um manifesto dos governadores do Nordeste, porque ele também comete pedalada fiscal. Aliás, tem alguns empreiteiros, exatamente esses da Lava Jato, que esses sim receberam em dia, porque a relação do então governador e hoje ministro Wagner com os empreiteiros da Lava Jato é uma relação promíscua, em que sempre todas as campanhas dele, com dinheiro de Caixa 1 e dinheiro de Caixa 2, foram financiadas exatamente por todas essas empresas que respondem processo da Operação Lava Jato. Essa relação, e aí eu quero citar, porque poderia passar a noite inteira, essa relação de promiscuidade. Semana passada, a empreiteira Andrade Gutierrez celebra um acordo de delação premiada e de leniência para devolver 1 bi aos cofres da União, confessando que houve pagamento de propina na execução de obras de 5 arenas de futebol. Pois bem, senhores deputados, o maior roubo, assalto aos cofres públicos que existiu na construção das arenas de futebol, eu denunciei enquanto líder da oposição na Assembleia Legislativa, foi na Arena Fonte Nova, o maior assalto aos cofres públicos na história daquele Estado, em que o governador Wagner tomou dinheiro emprestado em nome do governo do Estado ao BNDES e ao Banco do Nordeste, e tendo o dinheiro em mãos para a construção do Estado, construiu a obra mais cara de todas as arenas por metro quadrado. Vossa Excelência está inscrito para partilhar, deputado Paulo Dernei. O governador Wagner,
que podia ter simplesmente licitado para, com o menor preço, realizar a obra, o que fez? Um acordo que não é de pai para filho, é um acordo de mãe para filho. Celebrou uma parceria público-privada em que ele captou recursos a 6% no mercado para o governo do Estado, repassou a 6%, e na contraproposta depois de pagamento à empreiteira ao longo de 15 anos, devolve e cobra juros de 12%, sendo que só aí nessa operação financeira há uma diferença de 100 milhões de reais lesando os cofres públicos. Aliás, presidente Eduardo, Vossa Excelência, que está sendo arguído suspeição pelos petistas lá na Bahia, com o governador Wagner, esse procedimento de arguir suspeição é antigo. Essa a gente já conhece lá, porque o conselheiro Pedro Lino, do Tribunal de Contas do Estado, que auditou e comprovou o roubo no Arena Fonte Nova, ele foi arguído a suspeição. Foi arguído a suspeição porque executou o seu trabalho técnico, legítimo, e que eu tenho prova. Estou dizendo que o Wagner roubou o dinheiro da Arena Fonte Nova, da Bahia. Peço até que ele me processe, para eu ter a oportunidade de provar, porque tenho tudo no auditório e representei contra ele junto ao Ministério Público Estadual e vou representar agora, já que a Procuradoria-Geral da República está investigando as arenas, para que seja investigada o desvio da Arena Fonte Nova. Porque é inexplicável. Nós que temos vida pública, que apontamos o dedo para pessoas para dizer que desviam, que tal pessoa rouba, faz e acontece, tem que ser limpo. E eu queria que o governador Wagner abrisse as contas dele, sigilo telefônico, para mostrar que não conversou com o deputado André Moura mais de 20 vezes essa semana. Eu queria que ele abrisse o sigilo fiscal dele para dizer de onde veio o dinheiro para a compra do apartamento que ele mora, que é um dos prédios mais caros da Bahia, no melhor localização, que é o corredor da Vitória em Salvador, para dizer a origem desse dinheiro. Porque foi uma coisa que nós denunciamos na época, e a imprensa da Bahia, infelizmente, financiada com recursos do governo do Estado, não apurou. Mas a imprensa nacional, se tiver a curiosidade de investigar, vai ver que operação nebulosa, como é nebuloso tudo que envolve o PT. Uma operação de compra de um apartamento e que, para justificar, ele juntou a venda de um apartamento dele, que valia 300 por 800, a um funcionário público, assessor da Secretaria de Indústria e Comércio, que ganha R$6.000 por mês e pode comprar um apartamento por 700. E, para completar isso, um empréstimo junto a um parente que não tem onde cair morto e fez um empréstimo de R$1 milhão. E ele mora num apartamento declarado a compra por R$1.800.000, e você vai em qualquer imobiliária de Salvador e ninguém no prédio vende por R$3 milhões. Esse é o chefe da Casa Civil da Bahia. A secla do presidente Lula, chefe maior dessa quadrilha que tomou conta do Brasil. A secla em todos os sentidos. Era membro do Conselho de Administração da Petrobras, quando venderam a Passadena, compraram Passadena e assaltaram os cofres dessa que sempre foi a maior companhia brasileira. E quando se avolumaram as denúncias contra o presidente da Petrobras, do núcleo próximo do presidente Lula, o baiano Sérgio Gabrielli, quem foi que recebeu o Sérgio Gabrielli? Quem poderia ser? O Wagner o recebeu na Secretaria de Planejamento da Bahia, onde ficou até o último dia. Foi premiado depois de ter promovido toda a sorte de desmandos que o Brasil está aí a assistir, lambança. No meu dicionário é roubo, é assalto. No deles é lambança. Depois de ter promovido essa lambança, segundo o ministro Wagner, ele premia o seu Sérgio Gabrielli como secretário de Planejamento, talvez para operar com as empreiteiras do Estado a campanha que foi a mais cara de todos os tempos, a última campanha. E essa questão de dinheiro de campanha é uma coisa que precisa ser esclarecido, porque foram as empreiteiras da Lava Jato que bancaram a campanha do sucessor do Wagner, do governador do PT, do seu chefe da Casa Civil. Foram elas. E será que elas pegaram a parte do dinheiro limpo que receberam, ou era dinheiro da Petrobras também? Olha as contas oficiais no relatório do Tribunal Superior Eleitoral das contas do governador de Rui Costa e vejam quem financiou as contas que já vem financiando há tempos. Inclusive, delação premiada aí, fizeram de tudo. Uma coisa eu tenho que reconhecer,
ele é habilidoso. Habilidoso porque até as baianas de Acarajé, de Salvador, sabem da relação íntima do governador Wagner com a UTC e a Constran, que contribuiu decisiva, como a maior contribuição de todas, em todas as suas campanhas, e realizou várias obras importantes na Bahia. E ele conseguiu a mágica de ser excluído da delação premiada que foi feito pelo dono da UTC Constran. Deputado Elmar, vou pedir uma parte a Vossa Excelência. Só para que puder concluir meu raciocínio, já conclua Vossa Excelência. E os métodos e práticas, agora as pessoas vão assistir aos métodos e práticas que eu tive a oportunidade de ver como deputado na Assembleia Legislativa. Eu vou contar apenas um. Na eleição de conselheiro de Tribunal de Contas do Estado, que nós tínhamos um candidato que deixou de ganhar no primeiro turno a eleição, o deputado Carlos Ricardo Gabán, por apenas um voto. E o governador Wagner mandou que os deputados estaduais da Assembleia Legislativa fotografassem o voto. Nós provamos, fotografava o voto, porque senão perdia. Esses são os métodos, essa é a truculência. E rapidamente vai cair, porque tem provas que vão aparecer da farto relacionamento que nos últimos dias o ministro Wagner fez, tentando compor uma coisa criminosa, que era oferecer os votos do PT em troca de que não fosse decidido o processo de impeachment, que graças a Deus o presidente da Câmara não aceitou, e não o inverso. Ouço com prazer o nosso líder da minoria, deputado Paudenei Avelino, do nosso partido. Meu caro deputado Elmar, Vossa Excelência, como representante do povo baiano, em primeiro lugar, quero cumprimentá-lo, não só pela coragem, que é uma coisa inata a Vossa Excelência, mas, sobretudo, pelo trabalho que Vossa Excelência fez, um trabalho silencioso, que também ajudou a culminar com esse acolhimento do pedido de impeachment por parte do presidente da Casa, e que foi dado o pontapé inicial ainda há pouco. Iniciou-se o processo do impeachment. Tenho certeza que daqui para frente nós vamos ter as pessoas cobrando dos deputados, cobrando desta Casa uma solução. Precisamos dar uma solução. Por quê? Porque a presidente Dilma é a própria crise. Se ela permanecer no governo, a crise continuará. Falta confiança, falta credibilidade a ela para que o Brasil saia dessa crise. Portanto, o passo que foi dado ontem e hoje aqui, com a leitura por parte do presidente da Casa, do recebimento da denúncia de impeachment, a denúncia feita por um dos fundadores do PT, ilustre ex-deputado e jurista Hélio Bicudo, com também o jurista Miguel Reale e também Janaína. Nós vamos ter agora a formatação da comissão e na próxima semana vamos iniciar essa discussão. Tenho certeza que Vossa Excelência tem um papel fundamental nesse processo. Da mesma forma como o líder da oposição, Vossa Excelência, teve no governo da Bahia. As denúncias que nós tínhamos de lá eram grandes, inclusive com a venda de folha do pagamento do Banco do Brasil para a Caixa Econômica, da Caixa Econômica para o Banco do Brasil, numa negociata que foi denunciada por mim na Comissão de Finanças e Tributação, na época, para dar dinheiro ao governo do governador Jacques Wagner. Lamentavelmente, isto aconteceu e Vossa Excelência está trazendo outras denúncias que nós sabemos são denúncias que são comprovadas porque conhecemos a intimidade do ex-governador Jacques Wagner com a Petrobras e com o ex-presidente da Petrobras. Portanto, Vossa Excelência, cumprimento a Vossa Excelência por essas denúncias, dê sequência
a essas denúncias, porque o Brasil está sendo passado a limpo e precisa ser passado a limpo. Parabéns a Vossa Excelência. Agradeço, incorporo a parte de Vossa Excelência e o sentimento que nós temos, nós baianos, é de assistir que, depois de terem praticado tanto tipo de crime lá no governo do Estado, de uma imprensa que, infelizmente, é comprada pela máquina estatal, hoje aqui, o ministro da Casa Civil, com a imprensa nacional acompanhando, não vai conseguir placar os mesmos métodos. Nesse momento, deputado Danilo Fortes, eles devem estar se sentindo como Al Capone. Como é que eu matei tanta gente e vou ser preso por sonegação fiscal? E eles devem estar se perguntando, como é que nós roubaram tanto da Petrobras, mais de 200 bi, e vão cair por pedalada fiscal? Vão cair por pedalada fiscal, mas isso é a lei, que tem que ser com tolerância zero com a corrupção. A lei tem que ser aplicada com rigor. Essas obras na Copa do Mundo precisavam ser passadas a limpo. Esse acordo de leniência celebrado com Andrade Gutierrez precisa vir a público, porque não foi só nos estádios construídos pela Andrade Gutierrez. É preciso que a gente disseque e que o brasileiro se acostume a que as pessoas têm que ser punidas. O PT era o partido que dizia que tinha o monopólio da ética, o monopólio da verdade, o monopólio da honestidade. E hoje vem para dizer que somos iguais a todos os outros. Não são, não. Aí, meu caro líder, deputado Aleluia, eu tenho orgulho de ser do Democrata, porque lá, governador nosso que se meteu com mal feito, nós expulsamos. Senador nosso que se meteu com coisa errada, e era um senador popular, nós expulsamos. Eles não, eles chamam para dentro. O único até agora, até os senadores que tentaram proteger foi o senador Delcídio, mas até aqueles que estão presos na cadeia por desvio de dinheiro público, estão aí sendo homenageados ainda por esse partido que agora se arvora de paladino, de dizer que não queria fazer acordo, que não aceitava fazer acordo com o presidente da Câmara porque não admite chantagem. Fazer acordo, vocês é que propuseram. Eu sempre dizia, vocês é que propuseram acordo o tempo todo e graças a Deus, o presidente dessa casa não caiu nessa armadilha, porque tem que ficar o político sempre, tem que ficar com o olho no povo, o que o povo está pensando. E vocês vão ver, em muito pouco tempo, o povo às ruas, com indignação, para dizer que basta corrupção, basta PT e fora Dilma. Outro prazer, meu líder, deputado Aleluia. Serei muito breve, só para dar uma informação. Hoje, na Bolsa de Valores, as ações da Petrobras subiram 7,5%. As ações da Eletrobras subiram 5,4%. As ações do Banco do Brasil subiram 8%. Isso significa que o descrédito está começando a sair do país. Acendeu uma luz de esperança. A decisão tomada pelo presidente da Câmara, que eu acho até que demorou, pelas pressões que o governo exerceu, foi uma decisão que já começa a trazer boas notícias. Saber que a Petrobras não vai mais ser assaltada pela quadrilha, pelo governo cleptocrata, gera esse tipo de resultado. As ações da Petrobras subiram no país, subiram em Nova York, subiram em todo lugar. Portanto, parabéns pelo seu pronunciamento. Quem? Eles não vão acabar. Ouço por último o deputado Danilo Fortes, com a paciência de Vossa Excelência. Senhor presidente, quero só parabenizar o deputado Elmar Nascimento pelo belíssimo e atualizado discurso e pronunciamento que faz nessa casa, parabenizá-lo pelo belíssimo mandato que está fazendo na Câmara dos Deputados e demonstrando mais uma vez a coragem e a beleza do povo baiano. Parabéns, deputado Elmar. Agradeço e incorporo apenas para finalizar e concluir as minhas palavras, dizendo e conclamando à imprensa nacional que investigue a conduta do ministro Jacques Wagner, que o Brasil vai conhecer quem é os métodos do PT da Bahia, os métodos do autoritarismo, os métodos do fisiologismo e o método do desvio do dinheiro público, que parece que encarna e emana desse partido. Muito obrigado. Eu que agradeço, nobre deputado. Eu gostaria, nós temos algumas atividades para fazer, para completar, tá certo? E eu peço a compreensão de todos, nós depois vamos dar a palavra.
Nós vamos quebrar totalmente o protocolo hoje, eu espero a compreensão dos nobres pares, nós vamos ter que quebrar o protocolo, certo? O nobre deputado Felipe Burnier vai falar 1 minuto e o nobre deputado Mandetta, porque nós teremos que quebrar o protocolo, depois eu dou 1 minuto aí, sem problema nenhum, antes dos líderes. Mas deixa eu fazer esse protocolo que nós temos que fazer, que a sessão tem que acabar às 19 horas. Felipe Burnier. Senhoras e senhores deputados, depois de um dia tenso como este, não poderia aqui deixar de registrar hoje o dia importante, dia 3 de dezembro, que é o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência. A casa que já fez o seu papel criando a 23ª Comissão do Direito das Pessoas com Deficiência, hoje teve a oportunidade de agraciar 10 pessoas na premiação do Brasil Mais Inclusão, para personalidade, pessoas, empresas que fazem, de fato, para as pessoas com deficiência. Eu gostaria de registrar, nesse momento, aqui no plenário dessa casa, que nós temos a visita aqui dos jovens da Escola Juliano Varela, que tiveram aí 17 horas, que vieram de Mato Grosso do Sul de ônibus, estão aqui hoje e foram um dos 10 agraciados que tiveram a oportunidade de ganhar a premiação do Prêmio Brasil Mais Inclusão, que estão representando hoje os alunos da banda rítmica, que é a primeira do país composta apenas com pessoas com síndrome de Down. Sejam bem-vindos a Brasília, jovens, pessoas como vocês, representam tudo o que melhor que o Brasil tem. E no dia de hoje, dia de tantas mensagens positivas, negativas, a gente precisa de fato valorizar brasileiros como vocês. Sejam bem-vindos à Câmara dos Deputados. Mandetta. Presidente, nobres pares, a banda é um orgulho de toda a sociedade de Mato Grosso do Sul, é um orgulho do Brasil, uma banda única. E para ela estar aqui hoje, ela contou com a colaboração de vários parlamentares que ajudaram, principalmente dos internautas que atenderam ao apelo para que a gente pudesse custear, e um agradecimento especial ao comandante-geral do Exército Brasileiro, que disponibilizou a hospedagem e alimentação para a banda rítmica Juliano Varela. Eu gostaria, nesse dia em que se chama a todos pelo Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, através da música desses garotos, deixar registrado a luta pelo direito das pessoas com deficiência. Muito obrigado pela quebra do protocolo, senhor presidente, e tenha certeza, nós vamos nominar a todos que ajudaram e que este plenário aqui acolhe, e agora com vocês, o maestro vai dar a ordem para a execução da música que ficará com certeza no coração de todos vocês. Maestro, Banda Juliano Varela.
Muito obrigado a todos vocês. Precisamos continuar com a sessão. Eu agradeço imensamente. Conselho da palavra, Zé Geraldo, minuto. Senhor presidente, receba como lido o meu pronunciamento e farei em outra oportunidade pedir os meios de comunicação dessa casa que dê ampla divulgação, inclusive a Voz do Brasil, que é sobre a Conferência do Clima que acontece em Paris. Parabenizar a presidenta Dilma pelo seu posicionamento, dizendo que essa responsabilidade é de todos os países do mundo, dos mais desenvolvidos aos menos desenvolvidos. Naturalmente, quem é mais desenvolvido tem que pagar mais. E eu quero parabenizar a presidenta por ter se posicionado muito bem nessa conferência. Muito obrigado, Nedinho. 1 minuto, depois vamos passar para os líderes. Senhor presidente. Alô, senhor presidente. Senhor presidente, meus colegas parlamentares, 1, 2, 3, 4, 5 líderes. uso a tribuna para parabenizar a professora de ciência Marilei Silva e os alunos Carlos Eduardo de Machado e Júlia Cardoso Aguiar, do 6º ano da Escola Estadual Básica Fernando José Cardoso de Gravatal, minha terra natal, em Santa Catarina, classificados em primeiro lugar na 10ª Feira Estadual de Ciência e Tecnologia da Educação Básica, com o projeto Água é Vida, na modalidade Ensino Fundamental. Cabe ressaltar os nobres colegas parlamentares que o evento aconteceu entre dia 11 e 12 de novembro, agora, mês passado, pelo Instituto Estadual de Educação. Envolveu alunos de toda a rede estadual de Santa Catarina, do ensino fundamental, e esta escola em Gravatal e a terra natal ficou em primeiro lugar. Gostaria de Muito obrigado, nobre deputado. Dando continuidade, nós vamos passar à comunicação de liderança pelos líderes dos partidos. Primeiro líder inscrito, Mendonça Filho, ausente de plenário. Segundo líder inscrito, Valde Damos, ausente de plenário. Terceiro líder inscrito, deputado Danilo Fortes, pelo PSB, Vossa Excelência tem 6 minutos, depois Paz Landim e Rubens Júnior e depois a Carmen Zanotto. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, caro companheiro de partido, deputado Heráclito Fortes, parabenizar o deputado Mandetta, essa bela apresentação da banda de música Juliano Varela, e demonstra que no Brasil tem muita coisa boa. Esses jovens aqui, é uma demonstração clara de um país em construção. E de um país que amanheceu o dia hoje de cara nova, um país que hoje está se reencontrando com o seu futuro, com a sua história, na busca de uma esperança que podemos garantir que com todo esse momento construído a partir de ontem, com o novo projeto aqui colocado da possibilidade de responsabilização daqueles que cometem desvios de conduta na gestão pública brasileira, possa se reencontrar com o Brasil verdadeiro, o Brasil real, o Brasil que quer lutar pelos seus jovens, um Brasil que quer inclusão social, um Brasil que quer desenvolvimento, o Brasil que quer crescimento econômico. É esse Brasil que a gente precisa encontrar. E a demonstração clara desse Brasil que se reencontra são os números da economia, que aqui foi apresentado pelo deputado Zé Carlos Aleluia. A Bolsa de Valores subindo, o dólar baixando, são sintomas que o Brasil demonstra na sua capacidade produtiva uma expectativa que possa diminuir todas essas mazelas que nós vivemos hoje, oriunda de uma gestão pública deficiente, ineficiente, autoritária e inescrupulosa. Todo esse passado que faz com que nós convivamos hoje com a carestia dos produtos no mercado, na mercearia, na bodega, com a aflição do povo nordestino, que enfrenta seu 5º ano de seca e a ameaça do corte do Bolsa Família, que nós enfrentamos essa semana e tiramos na Comissão de Seguridade uma moção por unanimidade, que não vamos admitir corte nesse programa social, que hoje garante a sobrevivência e a alimentação das famílias, do homem e das mulheres do interior do Nordeste, num 5º ano de seca e com uma economia que não gera oportunidade de emprego. É exatamente esse Brasil que se reencontra. E nós não podemos deixar se transformar esse pedido de impeachment, essa possibilidade que nós temos concreta hoje, de fazer uma avaliação do ponto de vista legal, no que reza a Constituição, na forma constitucional, garantindo o direito de defesa, garantindo o contraditório, cumprindo todas as obrigações do Estado Democrático de Direito,
nós não podemos deixar que esse Brasil fique à deriva, que esse Brasil continue perdido num país que é do tamanho de um continente, que apesar de todas as dificuldades, ainda é a nona economia do mundo. O que a gente precisa é de gestão, o que a gente precisa é de gerenciamento. E apenas só a possibilidade do Congresso Nacional poder fazer a arguição desse momento difícil da vida nacional, já alegra, já alimenta uma expectativa nova, inclusive para a economia, que tem, junto com o país, mostrado a crise que nós estamos vivendo. Nós não podemos criar uma crise dentro da crise. Nós não podemos criar uma disputa entre o que responde o presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, no Conselho de Ética da Casa, com o mal feito de um governo federal que tem administrado o país da forma que está. E ontem mesmo, aqui nessa tribuna, a gente colocava a nossa preocupação com a aprovação da revisão da meta fiscal, que era uma maquiagem que estava se tentando fazer, devido à malversação, exatamente à usurpação do poder, que pensa que pode tudo num país que tem regras, que tem leis, que precisam ser cumpridas. E é exatamente dentro dessa preocupação que nós estamos hoje aqui comemorando esse novo momento. Que a sociedade brasileira volte a discutir os seus problemas, que em todos os lugares do Brasil, em todas as regiões, em todos os segmentos da sociedade, cada um possa, a sua forma, demonstrar que numa democracia ela só é viva quando as instituições têm capacidade de cumprir as suas obrigações. E é papel do Congresso Nacional, sim, legislar, criar as leis, mas ao mesmo tempo fiscalizar aqueles que têm a obrigação de cumpri-las. E ninguém é isento, ninguém pode ser superior a não poder ter arguída o seu questionamento, do seu posicionamento, exatamente quando tem o poder de executar. Ao Poder Executivo cabe executar, mas executar dentro do que a legislação permite, dentro do que essa Casa aprova, e cabe a nós, com altivez, com a presença de corresponder à expectativa daqueles que nos elegeram, poder exatamente avaliar, fiscalizar a aplicação dos recursos e, ao mesmo tempo, penalizar, dentro do que o regimento permite, dentro do que a Constituição reza, aqueles que fazem o mal feito, que tem transformado o Brasil nessa geração de insegurança, nessa geração exatamente de instabilidade política e econômica que está nos levando para o buraco. O Brasil se reencontra, nós temos um novo momento, temos um alento, temos a capacidade de fazer esse debate, temos um processo que vai percorrer por todo o trâmite legal, criando-se a comissão especial, abrindo-se espaço para o contraditório e, a partir daí, tomar as decisões que serão necessárias para que nós possamos retomar o nosso desenvolvimento, o nosso crescimento, até porque não existe desenvolvimento social sem crescimento econômico. Nação nenhuma do mundo sustentou programas de inclusão social sem desenvolvimento econômico, sem capacidade financeiras para poder garantir a sua sustentabilidade. E é isso, só para concluir, senhor presidente. Conclui. Obrigado. E é isso que a gente quer encontrar e reconstruir no Brasil. Essa esperança, como esses jovens que aqui tiveram, de um país alegre, um país harmonioso, um país unitário, um país único. Não vamos aprofundar a discussão do nós contra eles, não vamos dividir o Brasil, vamos unificá-lo, vamos unificar num projeto de reconstrução nacional, de reconstrução ética, moral, administrativa, política, capaz de fazer com que nós possamos compartilhar com todos os brasileiros o que há de mais valoroso no nosso país, o sentimento de nação. Essa casa não pode ser transformada num ringue. Essa casa tem que ser transformada no que ela é. Uma casa de debate capaz de propor soluções para o Brasil e fiscalizar o mal feito daqueles que não entendem que o Brasil e o povo brasileiro merecem o respeito. Muito obrigado, deputado. O próximo orador inscrito, Paz Landim, ausente plenário, Rubens Pereira Júnior. Enquanto Vossa Excelência vai na tribuna, comunico às senhoras deputadas e aos senhores deputados que chegou à Câmara dos Deputados o ofício 562 de 2015 do Congresso Nacional, que encaminha nos termos do inciso 8º do artigo 62 da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional número 32, processada em medida provisória 690 de 2015, que dispõe sobre a incidência do Imposto sobre Produtos Industriais IPI sobre as medidas classificadas nas posições 22 de 4, 22 de 5, 22 de 6, 22 de 8, exceto o código 2208-9000, EX01 da tabela de incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados,
TIP, aprovada pelo Decreto 7.623 de dezembro de 2011, altera a Lei nº 9.420 de 27 de dezembro de 1906, contra a legislação do imposto sobre a renda de pessoa jurídica e revoga os artigos 29 e 30 da Lei 9.995, que dispõe sobre o programa de inclusão digital. A medida foram oferecidas 95 emendas e a Comissão Mista emitiu parecer 109 de 2015, que conclui PLV de 26 de 2015. Também comunico a senhoras e senhores deputados e aos senhores deputados que chegou à Câmara dos Deputados o ofício número 559 de 2015, Congresso Nacional, que encaminha nos termos do inciso 8º do artigo 102 da Constituição Federal, com a redação dada pela emenda constitucional número 32, processada da medida provisória número 196 de 2015, que extingue e transforma cargos públicos e altera a Lei número 10.682 de 28 de maio de 2013, que dispõe sobre a legalização da Presidência da República e do Ministério. A medida foram oferecidas 60 emendas e a Comissão Mista emitiu parecer número 108 de 2015, Congresso Nacional, que conclui pelo PLV número 25 de 2015. Nobre deputado Rubens Pereira, Vossa Excelência tem um tempo regimental de 4 minutos. Eu agradeço, presidente, nobres colegas deputados. Na verdade, eu pedi o tempo quando o presidente Eduardo Cunha ainda presidia a sessão, para questionar a decisão dele em relação ao recebimento do pedido de impeachment da presidenta Dilma. O presidente Eduardo Cunha não quis ouvir, não quis ser contraditado, não quis que tivéssemos a oportunidade do debate, diferente do que ele fez antes durante esse processo. Mas isso não impede da gente estar nessa tribuna registrando os pontos que transformam a decisão do presidente Eduardo Cunha em uma decisão teratológica, absurda e que, portanto, pode ser revista pelo Poder Judiciário a qualquer momento. Em primeiro lugar, é a ausência de definição do rito do processamento do impeachment. O DEM fez uma questão de ordem número 105 de 2015, perguntando: presidente Eduardo Cunha, qual vai ser o rito do impeachment? Nós precisamos saber. O presidente Eduardo Cunha respondeu, inventou um rito e o Supremo Tribunal Federal barrou esse rito. E aí o presidente, para tentar fugir de possível descumprimento de decisão judicial, revoga o rito. Mas hoje simplesmente nenhum de nós sabe como se dará o processamento de um crime por responsabilidade. Eu serei o julgador neste caso. Eu não sei qual vai ser o rito adotado. A presidenta Dilma será julgada. Ela não sabe qual é o rito que vai ser adotado. E que, portanto, no nosso entendimento, é inviável um processo sem um rito pré-definido. E tenho certeza que o Supremo Tribunal Federal irá se manifestar nesse sentido. A outra incoerência do presidente Eduardo Cunha. Quando ele foi representado no Conselho de Ética, a sua defesa argumentou por um suposto vazamento do parecer do deputado Fausto Pinato antes de ser lido o relatório. E aí ele alegou: não pode ser publicizado o relatório antes de ser lido no Conselho de Ética. Mas vejam, foi exatamente a mesma conduta tomada em relação ao impeachment da presidenta Dilma. Primeiro ele publicizou a decisão, foi para toda a imprensa, houve um pré-julgamento político e hoje ele fez a lida sem dar sequer a oportunidade de um recurso para o plenário. No Conselho de Ética ele alegou que feria a ampla defesa. E agora? Por fim, para concluir, senhor presidente, mais um ponto merece ser questionado. Até agora, o presidente Eduardo Cunha só ouviu, em relação ao impeachment da presidenta Dilma, duas pessoas: Hélio Bicudo e Miguel Reale Júnior. Somente os dois autores do pedido. E com base no que comentou, no que citou os dois autores, ele resolve deferir o processo, a abertura do processo, ouvindo apenas um lado da história, ouvindo uma versão. Até agora ele só ouviu esses dois. E foi o suficiente para a formação do seu convencimento. E vejam, um funcionário público, se tiver que ser denunciado, antes da denúncia, ele tem o direito a apresentar a defesa prévia. A presidenta Dilma, se for processada por crime comum no Supremo Tribunal Federal, antes do recebimento da denúncia, ela tem direito à defesa prévia. Num processo de impeachment, um crime de responsabilidade de natureza administrativa, política, não foi permitido a ela o direito da defesa prévia. Isso fere o contraditório, isso fere a ampla defesa, isso fere o devido processo constitucional e, consequentemente, também é passível de ser corrigido pelo Supremo Tribunal Federal. Portanto, ficam o nosso repúdio à decisão que recebeu
e temos a confiança que o Supremo Tribunal Federal, provocado como foi, através de um mandado de segurança de nossa autoria e da DPF impetrada pelo PCdoB, irá de uma vez por todos esclarecer qual é o rito constitucional em relação ao processamento do crime de responsabilidade. Agradeço, Vossa Excelência. Deputada Carmen Zanotto, pela liderança do PPS, Vossa Excelência tem até 4 minutos improrrogáveis, que nós vamos acabar a sessão. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, que nós vimos na tarde de hoje, no segundo momento, quando passamos para a sessão de debates, a apresentação desta banda que faz parte do Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. Da nossa casa, que na manhã de hoje, no auditório Nereu Ramos, fez a entrega do prêmio para todas as entidades e personalidades e empresas que buscam incluir a pessoa com deficiência, é um dos motivos que renovam as nossas esperanças de estarmos aqui na casa. Eu, que sou uma das vice-presidentes da Comissão Permanente da Pessoa com Deficiência, fico feliz com momentos como esse, quando a gente percebe que um Estado, um grupo de pessoas, busca valorizar as pessoas com síndrome de Down, e elas chegam até Brasília depois de horas e horas de ônibus para aqui receber o seu prêmio, mas especialmente para aqui mostrar para cada um de nós parlamentares o quanto ainda nós precisamos lutar para incluir essas pessoas no mercado de trabalho, para que elas tenham escolas de qualidade, para que elas possam efetivamente desenvolver todas as suas capacidades. Então, peço para ser dado como lido e divulgado nos veículos de comunicação da nossa casa este tema do Dia Internacional da Pessoa com Deficiência e o prêmio aqui entregue na manhã de hoje, assim como a Conferência Nacional de Saúde que está acontecendo, senhor presidente, a 15ª Conferência Nacional de Saúde, que é um momento fundamental para a gente refletir sobre os 27 anos do Sistema Único de Saúde, em especial o subfinanciamento e a dificuldade que o conjunto de prestadores de serviço estão enfrentando, em especial as santas casas, os laboratórios, por falta de reajuste, mas também pela perspectiva do orçamento do ano que vem ser um orçamento que está comprometendo a média e alta complexidade, um orçamento que, em função da nossa emenda constitucional 86, ele é inferior ao orçamento que nós tínhamos e o que foi aplicado no ano de 2014 para as ações e serviços públicos de saúde, e nós, parlamentares, no conjunto, precisamos resolver esta lacuna. Não dá para a gente ficar sem orçamento na farmácia popular do Brasil, não dá para a gente não ter o orçamento para os últimos 3 meses do ano que vem, na média e alta complexidade. Não ter orçamento significa não poder empenhar, não poder pagar efetivamente o conjunto de prestadores de serviço que vai desde a quimioterapia, a radioterapia, as cirurgias eletivas e os exames de média e alta complexidade. Então, nós estamos num momento que a gente precisa efetivamente assegurar a recomposição do orçamento da saúde, porque o que nós temos hoje é exatamente o que está definido na Emenda Constitucional 86, prejudicando em muito todo o segmento da saúde, em especial o conjunto de municípios. E para finalizar, senhor presidente, dizer que eu espero mesmo, que a Comissão de Ética continue atuando e desempenhando o seu papel como está previsto no regimento interno da Casa. Que ela possa, com muita serenidade e muita tranquilidade, fazer os encaminhamentos com relação ao presidente da Casa, assim como que o pedido de impeachment também tenha o mesmo respeito e o mesmo rito. Ele foi instalado, agora ele precisa que a comissão especial seja instalado e que tudo aquilo que foi lido durante a tarde de hoje seja rigorosamente apurado, porque nós precisamos fazer com que o país volte a crescer, volte a se desenvolver, e só tendo uma solução para esses 2 casos é que eu acredito que o país possa efetivamente se restabelecer. Mas com muita serenidade, com muita tranquilidade, em cima dos fatos apontados, é o que eu desejo como parlamentar desta Casa. Muito obrigada, senhor presidente. Eu que agradeço, deputado. Deputado Mauro Pereira. Senhor presidente, deputado Monato, eu gostaria de, primeiramente, dizer que essa semana nós tivemos aqui questões importantíssimas para o nosso país, debates que vão ser realmente bastante doloroso,
mas o Brasil precisa passar por esse momento. O Brasil precisa ser passado a limpo, deputado Manato. Está sendo passado a limpo. A Polícia Federal fazendo o trabalho deles, o Ministério Público fazendo o trabalho deles. E essa casa também tem que fazer o trabalho. No momento que a abertura do impeachment da presidente Dilma, vai ter todo o direito de defesa e nós vamos votar com soberania. O importante é que o nosso país, com certeza, ficará melhor depois desse momento que nós estamos passando o Brasil a limpo. Eu gostaria de levar os meus pesos, minha família, do nosso amigo Abrelino Cardoso. O Abrelino Cardoso faleceu aos 76 anos e deixou a sua esposa, dona Ariodina Cardoso. Foi um tradicionalista, deputado, com 40 anos de atividade, um programa de rádio. O primeiro rodeio de Caxias foi ele que idealizou. Então, é uma pessoa que, no meio tradicionalista, no meio da comunicação de Caxias do Sul e região, era uma pessoa muito respeitada, uma pessoa que merece todo o nosso respeito e que Deus o tenha em bom lugar. E também eu gostaria de dizer que estamos aí trabalhando para que o seguro agrícola seja pago para os nossos agricultores. Estive hoje no Palácio, vou ficar aqui até amanhã, vamos falar com o ministro Marcelo Castro da Saúde, porque nós precisamos levar demandas, levar recursos para o Estado do Rio Grande do Sul, que está muito carente e que precisa do apoio do governo federal. Muito obrigado, deputado. Diogo Garcia, 1 minuto. Senhor presidente, eu quero aqui fazer o registro, presidente, de uma iniciativa de muita importância da Câmara dos Deputados nesse dia, que foi comandada aí pelo deputado federal Felipe Bournier, com a realização e a entrega do Prêmio Brasil Mais Inclusão aqui na Câmara dos Deputados, que tomou praticamente a manhã toda na casa, mas que foi uma iniciativa bela, pois poucos foram os premiados através da eleição e da escolha que foi realizada pela Câmara dos Deputados, mas os que aqui estiveram representavam e representam diversas entidades, associações e personalidades do Brasil todo, que muitas vezes estão esquecidas e excluídas, muitas vezes por parte dos poderes legislativo e do poder executivo também. E a Câmara dos Deputados teve uma bela iniciativa, colocando essas pessoas como protagonistas deste trabalho, deste papel, e valorizando aquilo que realizam em seus estados. A Associação Ajadave, de Jacarezinho, no norte do Paraná, foi a associação indicada por mim, e que foi a segunda mais votada pela casa e premiada neste dia, e o seu presidente Fabiano, que está aqui comigo, acompanhando esse trabalho. Nós conseguimos assim mostrar o que essa instituição, assim como outras instituições, passam, sofrem, e o quanto elas se dedicam por pessoas que são muito especiais, por pessoas que não é porque têm uma deficiência ou outra, deixam de estar esquecidas e têm que estar esquecidas da sociedade e dos poderes. Por isso, presidente, eu faço esse registro parabenizando a Ajadave, parabenizando todas as instituições, empresas e as personalidades. Muito obrigado, meu deputado. Nada mais havendo a tratar, vou encerrar os trabalhos antes convocando sessão não deliberativa de debates para amanhã, sexta-feira, 4 de dezembro, às 9 horas. Convoco também sessão não deliberativa de debate para segunda-feira, 7 de dezembro, às 14 horas. Convoco ainda sessão deliberativa extraordinária para segunda-feira, 7 de dezembro, às 18 horas, para a eleição da comissão especial destinada a dar parecer sobre denúncia por crime de responsabilidade contra a presidente da República, senhora Dilma Vana Rousseff, oferecida pelos senhores Hélio Pereira Bicudo, Miguel Reale Júnior e Janaína Conceição Pascoal. Lembro que haverá sessão não deliberativa solene amanhã, sexta-feira, 4 de dezembro, às 14 horas e 30 minutos, em homenagem ao dia do fonoaudiólogo. Lembro também que haverá sessão não deliberativa solene, segunda-feira, 7 de dezembro, às 11 horas, em homenagem às mulheres que resistiram às várias violências no contexto da ditadura civil e militar. Está encerrada a sessão.